nosso primeiro encontro, pastor Ronaldo, querido amigo nosso, falou sobre os deveres do homem e da mulher, e muito bom, muito edificante. Também ontem, pastor Claudinei ficou bem contente também de vir aqui, ficou contente de estar aqui na igreja, falou da simpatia que todos também o trataram, e ele esteve falando sobre a família, ele falou sobre a perspectiva da criação, a família criada, a família passou por uma queda, mas a família também ela tem redenção, basicamente isso, né? E hoje a gente vai estar dentro de um tema, e um tema é guiando o coração dos filhos em direção à eternidade. Esse é o nosso tema. Algumas pessoas podem não ter filhos, mas a gente sempre tem filhos na fé, que dá para a gente aplicar isso e assim conduzir. O presbítero Douglas também falou a mesma coisa, falando que às vezes a igreja também é uma grande família, e nessa perspectiva que nós devemos pensar. E hoje eu vou estar falando de algo muito precioso, que são os nossos filhos. Qual que é a minha credencial para falar sobre isso? Primeiro, a palavra de Deus, obviamente. Segundo, eu tenho meus filhos. Terceiro, eu fui criado num lar cristão. E dentro dessa perspectiva, daí que eu comecei o estudo. Eu estava pensando de várias formas para se começar. Para se começar, não, de se dirigir. E para a gente falar e tratar desse assunto de filhos. Então, uma das minhas credenciais é que eu cresci num lar cristão. E muitas coisas que eu não aprendi na igreja. Eu aprendi na minha casa. A minha mãe quem me ensinou, o meu pai quem me ensinou. Então, é mais ou menos nessa toada que a gente vai. E também eu gosto muito de trabalhar com crianças. E eu acho que esse é um ministério interessante que Deus tem me chamado. Então eu fiquei muito contente quando a SAF me convidou para isso. Queria só ler um texto, não que a gente vá ficar nesse texto, mas introdutório, que é o texto de Deuteronômio capítulo 6, muito conhecido de todos nós, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que se cumprisse na terra o que passas a possuir. 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que te ordenei tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Palavra de Deus ao povo de Deus, Deuteronômio, sermões de Moisés antes do povo entrar na terra prometida. Eu queria começar da seguinte maneira: os pais, para guiar o coração dos filhos em direção à eternidade, às vezes, ou porventura, ou normalmente,
eles podem viver em uma busca ou soluções teóricas, busca de teorias para essa educação, ou então algum tipo de uma solução mágica para que resolva essa tarefa. Às vezes a gente busca muitas teorias para a gente trabalhar com os nossos pequeninos. Ou então, num outro contraponto, a gente quer uma solução mágica, ou 7 pontos que vão edificar a sua casa, 7 pontos para você educar seu filho, 7 maneiras de bater no filho quando é teimoso. Isso aí não, né? Isso aí deixa. Não é isso. Não existe, portanto, uma solução tão teórica e também não existe algo também tão mágico. Por quê? E é isso que eu entro dentro da minha tese, que é: a Bíblia nos instrui de maneira simples e direta. Eu, quando estava pensando sobre isso, na realidade, estava conversando com a Lília, ela que me ajudou a bolar algumas coisas. A gente ia até dividir, brincadeira, né? Senão eu já vou apanhar. Mas assim, e eu estava pensando como associar questões de temperamentos, que é um negócio que a gente estava estudando lá em casa, sobre os temperamentos e atuação dentro dos filhos. Ou então, como que a gente associa uma psicologia para a gente trabalhar? Que tipo de personalidade? E a gente desenvolver isso. E às vezes a gente procura algo tão complicado para que faça um sentido espetacular. Porque, puxa, eu consegui achar a chave que abre o baú do conhecimento, sabe? E daí, o que acontece? Eu comecei a pensar sobre como que as pessoas instruíam no passado, e eu peguei a minha experiência, por isso que eu comecei a falar. E quando a gente vê a experiência de cada um, a gente vê que talvez o seu pai ou a sua mãe, você que é firme na igreja, não você que é mais ou menos, tá? Estou pegando gente firme aí, brincadeira de novo, estou brincando. A gente começa a ver que os nossos pais, eles não tiveram a chave encantada, ou o segredo do conhecimento. Mas sabe o que aconteceu? Pessoas simples se dispuseram a fazer algo. Às vezes a gente fica procurando soluções mágicas e a gente muda um pouquinho o foco. A gente quer fazer uma análise psicológica, que o pastor Ronaldo, né, daí é mestre nisso daí. A gente quer às vezes, escolher uma igreja que tenha um grande departamento infantil, ou então a gente quer que é justo, e eu não estou dizendo que isso não seja, eu só estou querendo defender uma tese daquilo que é o básico e o essencial. Às vezes a gente quer procurar uma escola com o melhor ensino, que realmente a gente consiga a proteger os nossos meninos, ou as nossas crianças, ou então a gente começa a querer, sabe, a colocar esperança, expectativa, num sistema de ensino, um homeschool, ou tantas outras coisas que são bons, mas não é o essencial. Sabe, meus irmãos, às vezes, e eu continuo com essa tese, às vezes a gente está querendo que um líder, uma igreja, um lugar onde tenha um líder carismático que consiga reunir as nossas crianças ou os nossos jovens. Eu sei que você vai lembrar de alguém, dentro da sua história de vida, que deixou a igreja, porque ele falou: olha, aqui não tem um estudo específico para o meu filho. Não é verdade? Alguém já pensou nisso? Não precisa pensar. E, por favor, não vão falar o nome de ninguém aqui. Senão vai dar problema para os presbíteros, para o pastor. Não precisa. Mas sabe o que acontece? A gente começa a girar uma expectativa muito grande que um líder, ele vai educar os nossos jovens dentro do seu carisma. E ele vai conseguir congregar jovens, ele vai conseguir congregar nossas crianças
E aí então essa igreja vai ser boa, e os problemas realmente haverá uma boa direção para os meus filhos. Ou então algumas igrejas têm pastores de jovens, e eu digo, não estou dizendo que isso aí é mal, eu só estou dizendo que não é a essência, que tudo isso pode ir por água abaixo, se você não ter o básico. E o básico ainda, e às vezes a gente começa com uma série de formulações, uma série de disciplinas e educações aos nossos filhos, e isso pode ir por água abaixo. Sabe por quê? Vamos voltar então agora à tese. O básico é aquilo que Deus promoveu. O básico é aquilo que Deus determinou. Não existe, voltando, uma chave mágica. Não existe 7 passos. Mas sabe o que existe? Vamos lá? O que existe que realmente influencia um filho, um menino, um jovem? Quando a gente olha para a palavra de Deus, e esse texto ele começa dizendo sobre isso, como eu disse, não é a intenção nossa é colocar princípios e não uma exposição textual, mas a gente começa a ver que a maior influência do seu filho tem que ser você, pai. Você, mãe. Às vezes a gente quer atribuir para um pastor a educação do meu filho, um professor de escola dominical, um líder carismático que às vezes tem pouco mais da idade dele. O que esse rapaz sabe? O que ele sabe da vida? O que ele sabe? Ele nem tem filho, às vezes. É um rapaz bacana. Quantos líderes já não apareceram em nossa igreja que trouxe um grupo de jovens, mas eles, vão embora. Sabe por quê? Porque o que edifica um lar, e aquilo que Deus programou é que você, pai, dirija, portanto, a vida dos seus filhos. E você tem que ser a maior influência dos seus filhos. Às vezes a gente está com essa visão do Estado, que o Estado vai promover a educação. Às vezes a gente tem uma visão limitada, que a igreja vai promover a educação. É lógico, ela desenvolve. Eu não estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que você, pai, se você não se dedica, se você não entendeu ainda a sua missão, não importa qualquer seja a chave, ou a lâmpada de Aladim, ou o tapete mágico, ou a porta, que isso não vai funcionar, porque Deus, Ele coloca pais para dirigirem os seus filhos. E quando vocês ouvem, e vocês sabem disso, a experiência de pessoas aí do passado, e a minha experiência, é que quem te influenciou são seus pais. Eu fiquei pensando, quando eu estava estruturando o que a gente ia falar, eu estava pensando, por que eu gosto de dar aula de criança? Por que, Douglas? Porque minha mãe dava aula de criança. Por que a gente gosta de estudar? São exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. E a base dessa formação, ela é feita em casa. A maior prioridade para a educação dos seus filhos é você cuidar de você e da sua vida espiritual, pai. A gente só dá aquilo que a gente tem. O nosso texto, ele fala, o povo estava para entrar na terra prometida, e antes de falar de inculcar na mente dos filhos, o texto ele é claro, dizendo: ouve, pois, Israel, e atenta para cumprires, para que te vá bem, e bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, que o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras te ordeno, estarão no teu coração. E depois entra, e tu inculcarás
A gente só dá aquilo que a gente tem. Os nossos filhos, e Deus ele formou o lar para que os nossos filhos ouvissem o nosso exemplo e seguissem os nossos exemplos. Se você ama o Senhor teu Deus, essa é a base. Ele vai ver você orando. Ele vai ver você antes das refeições, agradecendo a Deus. Ele vai ver a maneira que você, homem, trata a sua esposa. Ele vai ver a maneira que você, esposa, é uma esposa que busca a santidade. E é nesse ambiente, não somente o ensino teórico, que é importante, mas ele vê na prática tudo o que se acontece dentro do lar. E aí no Antigo Testamento, o que se acontecia? O filho, normalmente, ele ficava até os 12 anos com a mãe, dentro de casa, fazendo as coisas, e logo depois ele já saía com o pai, pegando exemplos, aprendendo a trabalhar, aprendendo a desenvolver. Ou seja, a maior responsabilidade para cuidar da vida espiritual dos seus filhos é você, pai. Tem um livro do pastor Felipe Pontes, que ele veio até aqui na nossa igreja, a convite do pastor Márcio, e também nós estudamos lá na igreja lá do Jardim Nova Itália, que é assim: você educa de acordo com o que você adora. Um livretinho, fininho. Você educa de acordo com o que você adora. Como que é a educação do seu filho? Como que é a educação que você tem colocado à sua mesa? É de acordo com o que você crê. É de acordo com aquilo que você cultua. É o Deus que você tem. E não quero entrar em detalhes do livro, mas a frase é aquilo que realmente deve incomodar. E esse é o ponto que eu queria nesse momento. É incomodar você, pai. Que às vezes a gente está querendo soluções. E a solução é a sua responsabilidade. É você falar: deixa eu parar com esse jogo de futebol, né? Deixa eu parar com esse negócio de São Paulo, que não vai me levar para nada, né? Deixa eu deixar um pouquinho esse negócio de andar de bicicleta, um pouquinho. O pessoal que gosta de andar de bicicleta. E ao invés de eu faltar de domingo de manhã, deixa eu vir aqui para a igreja, porque eu tenho que dar exemplo para o meu filho. Ele não pode ver esse mau exemplo meu. Ele não pode. Esse negócio, às vezes, assim, da gente estar sentado à mesa e estar relatando alguns problemas da igreja ou algumas faltas, isso daí não vai edificar seu filho. Esse é o seu tipo de adoração? É isso que você está passando para o seu lar? O que você quer do seu filho? Que tipo de filho você acha que ele vai crescer? Que tipo de criança? Quando a gente realmente abstrai da nossa vida as coisas mais importantes. Todos nós queremos filhos firmes nas causas do Senhor. Mas nós não nos colocamos à disposição. Às vezes nós temos sonhos e apenas sonhamos, mas as coisas não acontecem por um acaso. É um dos pontos que vamos falar. As coisas acontecem, ou essa educação, desculpe-me, ela acontece com algo planejado, estudado, e quando o pai e a mãe acreditam firmemente que a responsabilidade não é da igreja, não é de um pastor, não é de um líder carismático, mas a responsabilidade é minha. Eu que tenho que educar os meus filhos. Então, o nosso tema: guiando os filhos, ou o coração dos filhos, não é só a mente, mas o coração dos filhos rumo à eternidade. A gente tem que falar: essa é a minha responsabilidade. E o ponto secundário que eu quero colocar é que a gente só vai entregar aquilo que a gente tem. Eu comecei
a fazer musculação. E é impressionante que eu só escuto vídeo de musculação. E vai, escuta. Quando eu e o Adriano, a gente treinava lá, o Adriano também gostava de treinar, eu, Adriano, Paguá, a gente só fala de jiu-jitsu. E falava de jiu-jitsu o tempo todo, e fica. Até o Adriano foi em casa, a gente treinou, lembra lá que a gente... Daí, gente, a boca fala que o coração está cheio. O que está cheio o celular? Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa. Quem aqui ora com seus filhos constantemente? Quem aqui lê a Bíblia constantemente com seus filhos? Quem aqui, pai, que realmente está levando a sério essa tarefa, canta, ora, explica? Meu irmão, o primeiro ponto que eu quero dizer é que a responsabilidade é sua, não é minha, não é do pastor, não são dos presbíteros. A gente vai te ajudar, a gente vai te botar nessa caminhada, porque essa caminhada é maravilhosa, é espetacular, é emocionante, a gente crescer, ir aprendendo. Mas se você não dispuser, você pode fazer o Trivium, você pode fazer, você pode, a chave mágica que você encontrar, estudar todos os temperamentos, você pode fazer um trabalho psicológico, um trabalho educacional, que isso daí pode levar seu filho a ser um bom advogado, mas não sei se é um bom cristão, um bom engenheiro, mas não sei se é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa talvez de muito sucesso nesse mundo, mas não sei se realmente ele tem tanto sucesso de humildade de coração diante de Deus. Com isso, só um pontinho aí, a nossa proposta, então, nessa primeira parte, é que os pais entendam que a maior influência da vida dos filhos é a sua própria vida, não pode ser um youtuber. Não era assim no Antigo Testamento, não é assim no Novo, não é essa proposta bíblica. E eu não preciso citar tantos textos, que eu vou citar depois, mas essa proposta é que você tem que assumir esse papel. Com isso, quem tem sido a maior influência do seu filho? Eu sei que vocês estão meio em casais, mas olha para a pessoa do seu lado, aí. Quem tem sido? Quem tem sido a maior influência? Como que chama lá? É aqueles meninos lá do YouTube lá? Fala um aí para mim. Fala um, qualquer um do YouTube. Não, você não sabe também. Então, ainda bem, amém. Amém, graças a Deus. Então, quem tem sido a maior influência? Pense uma coisa, eu ia fazer uma tarefinha, mas eu estou vendo que eu estou me prolongando, mas assim, pense em um hábito espiritual que você vê em você e em seu filho. Tem isso, olha aqui, você consegue ver? Um hábito que você tem espiritual, que o seu filho segue ou não? Puxa, e agora? Tem algum hábito espiritual? Será que você está falhando em alguma coisa? Vamos dar mais um passo. Vai lá. Um segundo ponto é o seguinte: os pais, para guiar o coração dos filhos em direção à eternidade, pode se esquecer da forma. Lembra que a gente falou anteriormente da responsabilidade? A gente falou da responsabilidade. Vamos tirar os mitos. A responsabilidade é sua. E se você não está cumprindo, é você com Deus. E não adianta você querer um resultado positivo, sendo que você falha no básico, tá bom? E a gente já chega no final depois. Mas esquecer a forma bíblica, a forma que a Bíblia os instrui a respeito. Qual que é a forma? De que forma que é, Gerson, que instrui a Bíblia? De que forma, Juan, que a gente instrui a Bíblia para os nossos filhos? Seu Décio, de que forma que a gente instrui a Bíblia? Como que a gente instrui a Bíblia para os nossos filhos? É lendo a Bíblia, é ensinando a Bíblia, é a gente conhecendo a Bíblia. A gente já falou isso aí um pouquinho antes. É a gente contando as histórias, é a gente lendo, é a gente explicando,
E é a gente vivendo a Bíblia, e a gente aplicando a Bíblia. O nosso texto, ele tem situações do cotidiano. Ele diz: e tu inculcarás aos teus filhos, primeiro você tem que amar a Deus, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, e também as atarás como sinal na mão, e te farás por fronte entre os olhos, e as escreverás dos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, quando a gente fala da Bíblia, João, vem aqui, vamos lá, papai vai falar agora para você. Não, não é para ir não. Agora eu vou falar. E pego o versículo bíblico e faço um sermão para ele. É dessa forma? Também, é bom, ele precisa. Mas é andando, é falando, é vivendo. A gente tirando o nosso dia a dia, as coisas do nosso cotidiano, é aplicando. Isso daí, de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, é chamado de cosmovisão. Não quero entrar nos termos, mas assim, a todo momento você mostrando a ele qual que é a visão de Deus. Quem é Deus? Eu lembro que o pastor Edival, não sei se ele citou de acho que os irmãos mais da época do pastor Edival, não mais velho, mas da época do pastor Edival, lembro, mas ele falava assim que quando ele estava falando sobre pacto, ele tinha uns fazendeiros, né? Não sei se era o Dr. Van Grome, que era o professor dele, mas disse que eles estavam tirando leite de vaca, né? E leite de vaca tira assim, por isso que eu fiz assim, tá? Então, tira leite de vaca e falando sobre o pacto, as coisas de Deus. Eu lembro do pastor Edival falando. Ele falando que no dia a dia que a gente educa os nossos filhos, é de uma maneira natural. É uma maneira natural. É uma maneira não artificial. É de uma maneira simples, é de uma maneira cotidiana. E o nosso texto, ele fala sobre isso. Lá, alguém pode ler, por favor, Deuteronômio 45, 47? Desculpa, Deuteronômio 32, 45, 47. O texto 46 diz: aplicai ao coração. É o coração dos nossos filhos que a gente tem que conquistar. Tem um livretinho bem gostoso também de ler, do pastor Joel Bicken, que é Trazendo os Filhos à Doutrina da Aliança, em que ele fala que um dos primeiros pontos de evangelização que nós devemos ter é o coração dos nossos filhos. E como a gente faz isso? Primeiro, que eu já disse, é com responsabilidade, é com seriedade, a gente tem que ser aplicado nisso. Como que a gente faz isso? É buscando o coração. Como que a gente faz isso? De maneira natural, de maneira simples, de maneira que os nossos filhos sintam prazer. Há um tempo atrás, alguns lares criaram fariseus. Apenas você tem que cumprir, você tem que fazer, você tem que ir. Muitas pessoas saíram da igreja, porque nos lares era um tipo de um farisaísmo. E o nosso objetivo é alcançar o coração dos nossos pequeninos, que são tão pecadores quanto vocês. Um dos livros que eu estudei bastante, até por influência também do pastor Márcio, o livro de Provérbios.
E olha que bacana que o Antigo Testamento ele traz como princípios da forma da gente tratar os nossos filhos. Lembra? Deixa eu só fazer um resumo para a gente entender onde a gente está. A gente entendeu, a responsabilidade é sua. Agora, como que é a forma? Não é uma forma artificial. Não é uma forma apenas de decorar estatutos, mas é de atingir o coração. Não adianta, gente, não adianta ficar contente porque o filho falou os 10 mandamentos, as bem-aventuranças. Sabe por quê? Tem criança que decora país. O Joãozinho, meu menino, ele decorou o negócio da Copa toda, não é? Que bandeira que é essa? Ah, bandeira tal. E essa daqui, de qual que é? Qual que time que joga com o outro? E tal. Eles decoram time de futebol e fica lá. Ele só pensa nessas coisas. Então, estou falando de coisa dele. Mas os meninos gostam de videogame, as meninas, eu não sei muito que menina gosta, mas tá certo. Aí vai. Mas a gente tem que atingir o coração dos nossos filhos. E olha que bacana. Salomão, ele de uma maneira figurada, ele coloca como um pai que aconselha um filho. E é assim que a gente lê Provérbios. Provérbios, às vezes, a gente lê de uma maneira equivocada. Mas é como um pai falando a um filho. E o que ele fala? Olhem aí, abram as Bíblias aí. Provérbios 1:8. Eu queria que vocês identificassem como que é essa leitura. Olha lá. Filho meu, olha que bacana. Filho meu filho, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Pela leitura, eu acredito que seja esse, pelo que eu tenho estudado, a maneira que Provérbios, Salomão tem falado. Que maneira que é essa? Verso 10. Filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas, meu filho. Verso de número 15. Filho meu, não te ponha no caminho com eles, guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para fazer o mal. E se eu continuar aí, eu gosto bastante, né? E daí vai. Meu filho, como que é essa forma? Como, Juscelino? Natural. É um pai instruindo um filho. Vamos continuar. Olha lá, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, meu filho. Verso 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. É isso que eu estou te oferecendo, meu filho. É isso que eu quero te mostrar. É andando, é ao deitar, é de maneira natural, é a gente ensinando os nossos filhos. Capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão vida de dias e paz. Aí vai, estou pensando na forma aqui. Verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, meu filho. Não desobedece. Juju é menos, né? Juju não desobedece, mas aceita a disciplina do Senhor. Deixa Deus curar seu coração, meu filho. Por quê? Ele continua, não é o propósito a gente falar, não te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Meu filho, também ele fala dele mesmo. A forma é uma forma natural, é uma forma comum, é o ensinar aquilo que ele tem de Deus. A experiência dele, capítulo 4, ouve filhas, a instrução do pai, e estais atentos a conhecerdes o entendimento. Verso 3, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenre único de minha mãe, então ele me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda o mandamento e vive, adquire sabedoria,
Meu filho, eu estou te passando aquilo que eu fui instruído pelo Senhor, meu filho. Olha que conversa bacana. É isso que você conversa com seus filhos? Você tem essa conversa com seu filho? Qual é o assunto que Salomão, então, ele fala? Assuntos variados e diversos. Olha alguns assuntos que ele fala ao filho. 5:1. De novo. Meu filho, atende a minha sabedoria. E daí vai, verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera. Ele fala sobre os seus relacionamentos. Depois ele continua. Capítulo 6, verso 1. Olha lá, vai lá. Tem filho meu aí de novo? Filho meu, se ficares de fiador do teu companheiro, se você ficar de fiador, emprestar aquilo que é herança sua, toma cuidado com isso. Olha o que ele fala. Assuntos variados do dia a dia, e aplica isso à lei do Senhor. Verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Daí se pegar um pouquinho mais para baixo, capítulo 12, o homem de Belial, ele é ruim, ele vai, olha, não, cuidado com as suas companhias. É um conselheiro do filho, é uma pessoa que aconselha o seu filho. Vamos lá? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o ensino, ele tem que ser natural. E para ser natural, o que precisa? O que precisa, dona Lena? O que precisa, dona Olga? O ensino ser natural. Oi? Viver. O que precisa? Você precisa viver. A educação dos nossos filhos. E o que a gente pode ver? Estou dando alguns exemplos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando nos evangelhos, o que a gente vê? Em mais de uma situação, Jesus restaurou os filhos para que os seus pais fossem recebidos. Ele transformava, ele curava filhos para que a obra chegasse ao coração dos pais. Em um caso, Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos, como exemplo da natureza do discípulo, e afirmou: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe a mim, não recebe a mim somente, mas aquele que me enviou. Quem recebe uma criança. A importância da gente educar as nossas crianças. Jesus, portanto, dizendo, ele ainda continua: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nela. Marcos 10, 15. Ou seja, uma frase de um autor: o ministério às crianças deve, portanto, ser realizado com um espírito humilde de serviço, não de forma paternalista, que deve ser considerada, não de forma paternalista, desculpe, e deve ser considerada um privilégio, e não uma tarefa indesejável, entregue aos que são incapazes de alcançar vocação superior. A tarefa para educar crianças, educar filhos, não é uma tarefa inferior. E não é assim, às vezes, o nosso ponto. Às vezes a gente acha que quem dirige a sala dos adultos é mais importante do que aquele que dirige a sala dos bebês, sabendo que é uma tarefa de propagação do Evangelho. Pegando ainda o Novo Testamento, não vou ler os textos, que eu sei que os irmãos conhecem, falando sobre essa educação e a forma que a gente está falando. Diz que não é para os pais irritar os filhos, não provocar a ira, mas antes fazê-lo com disciplina do temor do Senhor. Lá em Tito, o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais velhas devem educar as mais novas, ensinando a como cuidar do lar e cuidar das coisas do marido. Ou seja, a educação deve ser feita de uma maneira natural, bíblica, com conhecimento bíblico e profundo.
mas também com uma maneira que não cause e não desenvolva pequenos fariseus. Com isso, o que a gente alcança? Ou o que a gente deve buscar? O caso de Daniel, pegando um caso base. Eu estava ouvindo uma palestra de um pastor, e ele disse da seguinte maneira, que nós devemos preparar os nossos filhos para o mundo. Ok, eu entendi o ponto de vista dele. Mas na realidade a gente tem que promover uma fé sólida em nossos filhos. Como eu disse, desenvolvendo uma cosmovisão cristã, andando pelo caminho, está na Bíblia, né? Não é que eu disse, mas está lá, de uma maneira amigável, de uma maneira aplicável, não somente de uma maneira teórica. Com isso, e daí ele falou, a gente tem que preparar para o mundo. E daí a gente queria falar, não é para o mundo que a gente prepara os filhos, a gente prepara para Deus. E seja qual for o desafio do mundo, ele vai conseguir superar. Ou Deus, a gente vai entrar logo no último ponto, que é a questão da graça. Mas assim, lembra do caso de Daniel? Quem que prepara para uma invasão babilônica? Quem que prepara? Quem que prepara filho para um negócio desse? Quem que prepara para um homem igual Nabucodonosor, para passar tudo o que ele passou? Mas sabe o que ele foi preparado? E daí eu queria só identidade. Qual que é a identidade dos seus filhos? Você tem promovido ele como um cidadão no reino dos céus, se guiando para a eternidade? Com isso, qual que é o nosso propósito como os pais? Algum dos propósitos, lógico que isso aqui iria muito longe. Primeiro, causar identidade, eles saber quem eles são. Que eles não são como os outros, mas eles são pessoas escolhidas por Deus, preparadas por Deus, com uma missão que Deus deu a eles. Mas, João, isso ainda é muito complexo? Lógico que não. Os nossos cânticos, eles falam, posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, ao companheiro. Até fugiu minha voz agora, né? Está acabando. Está acabando a pilha. Pode. Deus dos meus pais. Deus dos meus pais. Daniel, ele tinha uma identidade. Ele sabia quem que ele era. A gente tem que promover isso aos nossos filhos. Ele tem que ter uma identificação. Ele tem que saber aquilo que é certo, que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. É isso que a gente... Ele tem que saber quem ele é. E eu acho que isso daqui para mim foi libertador para a minha vida. Eu vejo muitas pessoas, às vezes não é o assunto, mas que vivem uma depressão e com vida de depressão. A partir do momento que você entende a sua identidade, quem você é, muitos complexos, eles são libertados pelo poder do Evangelho. Eu sou filho de Deus. Deus, Ele está conduzindo a minha vida. Uma identificação com as coisas que são de Deus. Isso é para mim. E por fim, uma crença sólida. É isso que a gente alcança em Daniel. Ele sabia o que o Deus dele determinava. E ele foi rígido, firme, absoluto. Possivelmente um jovem entre 14 e alguns anos de vida. E um pouquinho mais, menos de 18. Assim que era Daniel. Como que a gente educa os nossos filhos? Deixa eu contar um segredinho. O Enzo, às vezes, ele foi, pelo menos umas duas, eu e, puxa, agora fugiu, o Eduardo. Vai o Enzo e o Eduardo, lá comigo, lá para Campinas. Daí, talvez a Juliana possa pensar, mas
Não tampa os ouvidos aí, que não contar o pulo do gato, né? Mas o que eles conversam, será, não é? O que será? Será que o João dá bronca nele? Ah, ô Enzo, tô de olho em você, tal. Enzo, o que a gente conversa? Qualquer coisa. Mas você sabe por que eu gosto de levar eles lá? Para eles verem como que alguém arruma uma gravata, como que você vai, cumprimenta as pessoas da igreja. Sabe? É o exemplo. É, pelo menos a maneira que eu acredito que a educação ela é eficaz. E na volta a gente fala de outras coisas também. Não vamos falar, né? Senão vai quebrar o protocolo aí. Mas assim, a gente fala de um monte de outras coisas. É o exemplo. A Thaís está aqui, eu fiquei muito orgulhoso. Quando o Gui, cadê o Gui? Está aí? Não, né? Ele chegou um dia, eu estava sentado com eles lá atrás do púlpito. Sabe o que ele falou, Gerson? Que lá me cortou o coração, quase chorei lá. Você não chorei, né? Estou meio chorão, estou ficando meio velho, estou ficando meio chorão. Ele falou, eu queria ser presbítero também. Eu falei, é mesmo, rapaz? É mesmo? Daí, quer ser presbítero? Quer ser pastor, não? Quer ser presbítero? Sabe, eu fiquei tão emocionado que eu até pensei, puxa, eu nem sou digno, eu tenho que acertar minha passada mesmo, sabe? Tenho que acertar meus pés. Sabe, meus irmãos, é exemplo. É exemplo. Estava lá na casa do seu Isaac, a minha casa estava em reforma aqui. E eu sempre acordo meio desesperado, perdendo hora, né? Cada um é de um jeito, né? Sabe o que eu encontrava o seu Isaac fazendo? Adivinha, Douglas? Você que está aí do ladinho meu aqui, você fala, o que você acha? Orando. Vamos lá. E eu sei que muitos pais aqui, eles são isso. Meu irmão, como você ensina seu filho? Você pegar e... É lógico que você precisa parar, estudar, e assim se vai. Mas o ponto que eu quero dizer é que é de uma forma natural, é de uma forma agradável, é de uma forma que ele entenda e as coisas façam sentido. É assim que tem que ser a educação dos nossos filhos. Tem que ter um sólido conhecimento bíblico, sentar, depois você vai lá. Mas o básico é ver o exemplo do pai e da mãe. E é isso que se precisa. Vai lá, mais um ponto aí. Pula aí, senão vai demorar mais. Os pais, para guiar o coração dos filhos em direção à eternidade, podem se perder em seus próprios corações, não é assim? A gente se perde dos nossos próprios corações. E daí, sabe o que se acontece? A gente pode deixar a nossa missão de lado. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? A proposta é verificar onde os maus hábitos podem estar minando e sugerir algumas soluções práticas. Coisa prática agora, tá? Alguns maus hábitos. Um pensamento, as coisas vão acontecer naturalmente. Você acha que vai acontecer naturalmente? Não acontece naturalmente. Seu filho vai aprender Bíblia, o coração do filho, eu estou dizendo coração, ele pode decorar versículo, mas atingir o coração, as coisas não acontecem naturalmente, exige-se planejamento e trabalho. Essa é uma proposta prática que eu queria te falar. A dicotomia entre igreja e trabalho, igreja e lar. Lá na igreja é assim, e agora aqui na escola, não, escola é também um lugar é uma igreja. Tudo é igreja, tudo é santo, não existe essa dicotomia. E a gente não pode separar aqui na igreja dessa maneira. Em todo lugar é de uma maneira só. Vamos lá, descansar. Eu preciso tanto descansar. Rapaz, quem que numa guerra descansa? É isso? Meus irmãos homens, eu quero dar um testemunho pessoal. A minha esposa Lília sabe disso. Eu, por muito tempo, eu também achei isso. Olha, eu trabalho tanto. Sabe o que eu quero fazer agora? Descansar.
E sabe o que acontecia? Eu tinha um sofá lá. Esse sofá foi para quem? Para minha mãe? Não sei para onde foi aquele sofá. Que tinha até a marca da minha cabeça no sofá, sabe assim? Onde você deita só num lugar. E a marca da minha cabeça, porque ali era o meu lugar de descansar. Daí eu estava até conversando uma vez com o pastor Eber. E ele falou, não tem descanso não. Daí eu estou tentando passar por rua isso aí. Não tem descanso não, é guerra. É guerra, não tem descanso. Você acha que você vai poder descansar? Seu filho foi bombardeado o dia todo com uma série de informações e agora é hora de descansar. Meu irmão, segunda jornada, cepo nas canelas, deita o cabelo, vamos lá. As mulheres estão acostumadas com esse negócio de segunda jornada. Às vezes são as mulheres que educam os filhos, que faz lição de casa, que faz as coisas e o maridão, estou cansado. Né? Eu já fiz isso. Hoje a minha esposa está aqui, ela pode dar testemunho. Balança a cabeça dele. Ela está lá, ela está dando testemunho. E eu estou tentando fazer minha segunda jornada. Não tem descanso. Numa guerra não tem descanso. Guarda alto o tempo todo. A gente tem que segurar os nossos filhos. Porque o mundo quer o estragar. Às vezes a gente quer delargar. Não é só delegar, mas a gente delarga essa atividade. Alguns hábitos para a gente colocar rapidamente. Primeiro, ensine gratidão e graça a todo momento para o seu filho. Gratidão. O nosso coração, uma das minhas frases, né? É um poço, um poço sem fundo querendo reconhecimento. O marido quer reconhecimento. A esposa quer reconhecimento. O líder quer reconhecimento. E a gente tem que ser abastecido pela graça de Deus. Meu filho, olha como que Deus é bondoso com a gente. Você viu isso aqui? Olha que alimentação gostosa que a gente está tendo. Sim. Deus, Ele tem nos dado mais do que a gente precisa. Vai jogar bola? Olha que gostoso o momento que a gente passou junto. Olha como que Deus dá um momento tão legal para a gente, né? João, Zé, Otávio, e aí vai, Mateus. Olha como que Deus está sendo bom com a gente. E a gente mostrar e criar essa gratidão das coisas que são de Deus. A gente em todo momento mostrar Deus no dia a dia. Fazendo a continha da escola. Olha como que Deus é bondoso e como que Deus é sábio. Ele ensinou a matemática. Olha só quanto bicho que Deus ele fez estudando ciência. Que bicho que é esse? Lagarto. Olha, Deus faz bicho bonito e Deus faz cada bicho feio também, né? Olha como que é feio esse tal de lagarto, né? Não, lagarto, né? Lagarto não. Como que é feio? Olha como que é feio esse tal de peru, né? Peru é feio demais. Mas tem bicho bonito também. Sabe? Deus quem faz as coisas. Mostre a cruz, mostre Cristo, mostre o propósito. Mas isso a gente precisa fazer com hábitos regulares que a gente precisa. Organize uma agenda, escolha um bom livro, não falte os trabalhos da igreja. Use a hora do jantar, reúna todo mundo. Pense antes no assunto, antes de você falar para o seu filho. Seja agradável com o seu filho. Faz a lição de uma maneira agradável. Vocês já escutaram já a tia Olga contar historinha para as crianças já? Não é? É agradável. Se ela chegar às vezes igual eu, gritando assim, puxa, não dá muito certo. Às vezes, né? E é assim que a gente precisa fazer. Seja agradável. E teria tantas outras coisas. E o nosso tempo, eu tenho só mais 5 minutos, é 1 hora aqui de palestra aí, e eu já estou encerrando. A questão é, a gente vai dar aquilo que a gente tem. E tomara a Deus que você esteja olhando para você e falar, puxa, como que eu estou sendo insuficiente, porque eu não tenho tudo aquilo que eu preciso. Se você está pensando isso, eu acho que você está no caminho certo.
Agora, se você está pensando, falar, olha só, Davi, quando tiver o filho, ele tem que olhar para mim. Daí, rapaz, você está tão longe, filho, meu irmão, você está longe, você está distante. Quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente? Quem é suficiente para educar uma outra pessoa? Quem é suficiente para fazer essas aplicações práticas do cotidiano? Quem é suficiente para ter soluções para o dia a dia? É certo que nós não somos. Eu queria terminar falando, meu irmão, por mais que nós façamos, por mais que nós cumpramos, ainda a gente tem que pedir a graça de Deus, ou a gente tem que confiar na graça de Deus. A salvação dos nossos filhos, ele vem pela graça. Deus tem os meios de graça e a gente tem que utilizá-los a qualquer momento. As coisas mais preciosas que nós temos são os nossos filhos. Vamos usar os meios de graça para guiar o coração, não somente a mente dos nossos filhos, em rumo à eternidade. Mas a gente tem que confiar que somente o sacrifício de Cristo é que vai salvar a vida desse meu filho. Por isso, o caminho da evangelização primeiro é o seu filho. João, mas eu não tenho filho. Adota um aqui dentro da igreja, cultiva um. Fala com um jovem, fala com um adolescente. É a família da fé. Foi isso que o Douglas falou no começo. O pastor Ronaldo falou antes de ontem. É a família da fé. A gente tem que estar junto. A graça de Deus tem que abundar. E a gente tem que confiar somente no sacrifício de Cristo, na salvação dos nossos filhos. Ó Senhor, salva o coração do meu filho. Ó Senhor, cuida do coração da minha filha. Ó Senhor, faz que esse coração tema a Deus. Ó Senhor, me dá condição de eu ser exemplo para esses filhos. Para eu ser exemplo para os meus filhos e para os filhos também dessa igreja. Quero terminar falando que a nossa tarefa é árdua. Mas a nossa tarefa ela é muito abençoada também. Ontem o pastor Claudinei, ele falou, rapaz, eu estou vendo aquele menino lá, ele fica olhando para mim o tempo todo lá, e ele queria que eu tivesse, né, o pastor Claudinei falando, né, ele dá uma balançadinha assim também, né, e ele falando, é agradável ver nossas crianças cantando aqui na frente, louvando a Deus, nossos pequenininhos sendo educados, e saber que a igreja do Senhor ela não vai acabar. Mas antes, está nascendo uma geração de crentes que serão mais fortes, às vezes, do que nós mesmos. Porque os tempos são maus. E os tempos maus, eles vão gerar crentes fortes. A gente está numa época que tem crente muito fraco. E os tempos estão ficando cada vez maus. E os nossos filhos, se a gente conseguir, se o Senhor dá essas graças, sabe que eles vão ser? Eles não vão ser apenas advogados, engenheiros, eles vão ser cristãos, fortes, firmes, abençoados. E quando a gente olhar para frente, a gente vai ver pessoas melhores e crentes melhores do que nós somos. Vamos ficar em pé? Queria fazer uma oração pelos nossos filhos. Pai Celeste, nós estamos aqui como igreja, pedindo que o Senhor nos dê condições como pais de assumirmos as nossas responsabilidades. Que o cansaço do dia a dia, que as desculpas do dia a dia, ou as supostas soluções não venham atuar em nosso coração, mas que ministremos e ensinemos a palavra de Deus simples e absoluta como verdade aos corações dos nossos filhos. Que eles, ó Deus, cresçam não somente conhecedores da Tua palavra, mas pessoas que vivenciam o Teu Evangelho. Que os corações deles sejam cheios da Tua graça e do amor que vem do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Eterno Deus, faça-nos viver a Tua palavra.
cuida dos nossos pequeninos, assim como o Senhor um dia cuidou das nossas almas, e faz-nos, ó Deus, conhecedores e distribuidores da confissão que o Senhor deu a nós mesmos. É isso que rogamos, pedindo a graça que vem do Teu Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.